Oi, tudo bem? Para você que acompanha agora a TV Câmara São José dos Campos, está começando o Tramitando, programa que te apresenta detalhes de projetos em tramitação aqui na Câmara Municipal. E a gente começa falando sobre um projeto de lei da vereadora Dulce Rita, que quer dar mais transparência para os processos de regularização fundiária. A proposta prevê que os moradores dos bairros irregulares tenham acesso facilitado às informações sobre o andamento da regularização, que costuma ser um processo bem complexo. Confira os detalhes na reportagem. São José tem hoje cerca de 200 áreas que aguardam regularização fundiária. Apesar de não descartar regiões mais nobres, o problema aflige, na maioria dos casos, locais habitados pela população das classes média e baixa. São lugares que precisam de infraestrutura e, em casos mais extremos, representam riscos para os moradores. A legislação prevê dois tipos de regularização. Regularização chama-se de REURB-E, que é a REURB de interesse específico, e REURB-S, que é a REURB de interesse social. A de interesse social, a REURB-S, é destinada à população de baixa renda. E a REURB-E é para aquelas pessoas que não estão enquadradas em baixa renda. A diferença entre as duas modalidades de regularização é o custeio, é o financiamento da regularização. Na REURB-S existe um dever do poder público de custear a regularização. E na REURB-E, os próprios moradores interessados é que custeariam a regularização. A complexidade dos processos impede a definição de um prazo para a regularização, principalmente nos lugares que envolvem áreas de proteção ambiental e preservação permanente. Nesses casos, são necessários estudos de viabilidade. A falta de corpo técnico, ou seja, mais equipes trabalhando para o andamento dos processos, também deixa a espera mais longa. E na medida em que o tempo passa, o problema continua crescendo. É necessário que tenha uma organização, né, no município, e nós defendemos que exista uma política municipal de regularização fundiária, estabelecendo, né, clareza nesses passos, nos critérios adotados, nas formas de financiamento, nas etapas de cada regularização. Então é necessário que a gente tenha essas etapas muito bem especificadas para os destinatários. E alguns projetos são de complexidade tal, por exemplo, como áreas que envolvam risco, que tem que ter obras estruturais, de contenção, áreas de preservação permanente, tudo isso tem que ser resolvido no processo de regularização e às vezes não são questões simples. Para dar mais autonomia à população e tornar as informações mais claras, um projeto em tramitação na Câmara, de autoria da vereadora Dulce Rita, quer dar acesso aos dados de regularização fundiária para os moradores. A ideia é criar uma relação de cooperação entre a comunidade e a prefeitura, a partir da elaboração de uma política de transparência municipal. Olha, eu desenvolvi mais pela experiência que eu tenho das pessoas que chegam no meu gabinete, todos querendo saber como que está o processo de regularização de determinado bairro, rua ou região. E daí você tem que marcar, porque você tem que, aí fica dependendo da prefeitura, para marcar, para a prefeitura se inteirar. Às vezes o processo é parado, está parado lá. Então aí com esse portal de transparência, todas as pessoas que estão em processo de regularização ou que estão morando em algum loteamento irregular, elas sabem exatamente o que pode e o que não pode. Se aprovado, o projeto iria disponibilizar ao cidadão informações a respeito do andamento da regularização dos núcleos urbanos informais, além do processo de titulação dos ocupantes. Ainda entre as diretrizes da proposta, destaque para o dever da administração pública de compartilhar esses dados de forma clara e de fácil entendimento. Nós temos que pegar tecnologia, não é para cobrar, não é para multar, não, é para ajudar o cidadão também. Então eu acho que esse portal da transparência é uma ferramenta muito útil, que tem que ser usada, atualizada, que nós também temos visto que muitos setores da prefeitura não dão essa atualização nesse portal. Então eu acho que tem que ser atualizado, que é uma ferramenta muito importante de serviço da população. Na justificativa da proposta, a vereadora explica ainda que o acesso à informação de forma prática ajudaria a evitar futuros problemas, permitindo consultas à situação legal nos bairros antes de qualquer negociação. É um processo que ajuda a não adquirir os lotes. Quando ela vai ver que lá está com problema de regularização, ela não vai comprar lote lá. E ajuda as pessoas que já estão, que já compraram, que já erraram, que já estão pagando caro por isso,
saber exatamente em que fase que está o processo dela de regularização. E essa fiscalização é muito boa também para a prefeitura, para agilizar esses processos, porque é uma angústia muito grande que os moradores têm de saber que qualquer hora pode perder, que não pode construir. E para quem conhece as dificuldades de quem mora em áreas de risco, quanto mais informação e diálogo, mais transparente será a condução do processo de regularização. Transparência, né, a clareza, né, nos objetivos e na implementação de uma política de regularização fundiária é essencial. Eu acho que qualquer contribuição nesse sentido ajudaria muito, principalmente a população com população mais vulnerável da cidade. Eu acho que essas iniciativas de transformar esse processo mais claro, né, para a população é essencial. E no próximo bloco a gente vai conhecer um projeto de lei do vereador Dr. José Cláudio, que quer fortalecer o combate aos casos de assédio no transporte público da cidade. Não saia daí, a gente volta já. O Tramitando está de volta. Olha esse dado. 97% das mulheres brasileiras dizem já ter sido vítimas de assédio em meios de transporte. Essa pesquisa do Instituto Patrícia Galvão e do Instituto Locomotiva mostra um pouco da difícil realidade das mulheres. Pensando em combater esses crimes, um projeto de lei do vereador Dr. José Cláudio quer instituir diretrizes de prevenção e combate ao assédio sexual contra a mulher no transporte coletivo municipal. Ações importantes para contribuir com essa luta. É aqui no transporte público onde as mulheres relatam muitas importunações sexuais que acontecem sempre sem o consentimento da vítima e não necessariamente tem o contato físico, basta um gesto para ser caracterizado o crime. A importunação sexual, o que ela é? É uma prática de algum ato de cunho sexual contra essa vítima sem o consentimento dela, e este agressor ele faz tanto para satisfazer um prazer dele quanto um prazer de terceiros. Então é um ato de um ato libidinoso, que podemos dizer, né? Apalpar, tentar beijar à força, passar a mão, ejacular, se masturbar, assim como também tirar foto. A criminalização da importunação sexual no Brasil foi um passo importante em direção à proteção das mulheres. Hoje, o Código Penal prevê que qualquer ato praticado em locais públicos, como no transporte público, ou até mesmo em locais privados, são passíveis de prisão. Nós estamos falando da importunação sexual contra mulheres ou uma vítima que esteja passando, né, por essa importunação. Antes ela era tratada como uma contravenção, mas a partir de 2018 ela é uma lei. Então, essa pessoa que comete, né, o agressor que comete este crime, ele pode responder por uma pena até de 5 anos de reclusão. E para frear o aumento dos casos de importunação sexual, um projeto de lei em tramitação na Câmara, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, prevê diretrizes de prevenção e combate a esse tipo de crime no transporte coletivo. É um projeto que prevê ser colocado no transporte público à vista de toda a população, cartaz, e avisar a população que o assédio e o importuno sexual no transporte público é crime. Entre as diretrizes do projeto, o destaque vai para ações educativas e preventivas contra o crime sofrido pelas mulheres no interior dos ônibus do transporte coletivo. Campanhas institucionais voltadas para coibir a importunação sexual, como peças publicitárias fixadas em terminais e no interior dos veículos, adesivos nos assentos dos ônibus com orientações para prevenir e proteger as vítimas e até capacitação e treinamento dos trabalhadores do Sistema Municipal de Transporte Público. É um projeto que a gente pode levar ele para as escolas, para o comércio, para o transporte, para poder levar essa comunicação para as pessoas saberem e para se proteger, para proteger a mulher. E a denunciar. A mulher tem que perder o medo. Hoje ela tem várias leis,
tem toda a imprensa, a rede social, para a gente comunicar e fazer essa denúncia para que o infrator seja punido, porque isso é deprimente, é uma coisa desrespeitosa. Campanhas de conscientização e projetos como esse são essenciais, mas o mais importante é a denúncia. É preciso dar um basta nesse crime e o registro do boletim de ocorrência é o principal caminho para a punição. Se estiver, né, essa vítima dentro do transporte público, ela deve imediatamente comunicar o cobrador, tanto o motorista, para que reporte todos, né, até a delegacia e tenha aí as medidas judiciais cabíveis aplicadas. Ela necessita muito desse suporte, né, porque no momento que tudo está acontecendo, né, precisa das testemunhas, precisa do encaminhamento dessa ajuda, né, desse auxílio para essa mulher, para ir até DDM, assim como também prestar o boletim de ocorrência com as testemunhas e tudo mais. O programa Tramitando fica por aqui. Você pode rever os projetos de lei que foram apresentados hoje e acompanhar todos os detalhes no nosso canal do YouTube, youtube.com/CâmaraSJC. Você também pode consultar os projetos em tramitação no site da Câmara, que é câmarasjc.sp.gov.br. Além disso, agora você pode seguir a gente nas redes sociais no @TV Câmara SJC e ficar por dentro de toda a nossa programação e bastidores dos programas. É isso, até o próximo Tramitando. Tchau!